Unidades Integradas Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena. No dia de hoje, pelo programa Rondônia Educação, nós vamos falar um pouco sobre essa arte tão grande que é a agronomia. São as pessoas que trabalham com a nossa terra, que trabalham em várias áreas que vão atender direta e indiretamente toda a humanidade. Mas principalmente aquelas pessoas que gostam da natureza, que gostam do meio ambiente, do meio em que nós vivemos e do meio que acabamos fazendo parte também. Aqui na finca, nessa semana, nós estamos tendo, do dia 14 até o dia 17 de outubro, nós estamos tendo a 4ª semana de agronomia. E a professora Andréia Bittencourt é a nossa responsável, coordenadora do curso, que tem um trabalho dentro da finca de fazer com que esses alunos gostem da faculdade, de que eles gostem do curso. E para isso nós disponibilizamos uma fazenda que cuida dessa parte toda da agronomia. A gente disponibiliza o centro comunitário, que tem um trabalho muito bonito dos nossos alunos de agronomia e de todos os outros cursos da finca, e também aqui dentro da faculdade, mostrando para o nosso aluno que além de aprender de forma técnica, de forma teórica, ele também precisa da humanização, que é a disciplina fundamental para que os cursos sejam de forma efetiva levados a sério, que a gente tenha paixão por aquilo que nós fazemos. A gente vai ao ar toda quarta-feira, das 15h30 às 16h30, pela TV Porto Velho, pela Rede TV e nos 52 municípios do nosso estado. Na Rede TV, a nossa frente sempre só você. E pela TV Porto Velho, a porta para o conhecimento. No dia de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Valdomiro Severiano de Souza Júnior, que é engenheiro agrônomo, doutor em Ciências do Solo e Nutrição de Plantas, professor do Departamento de Agronomia da Universidade Federal de Pernambuco, é isso? De Pernambuco? Federal Rural de Pernambuco, coordenador do programa de pós-graduação em Ciências do Solo também. Vamos conversar também com a doutora Lúcia Helena Cunha dos Anjos, que é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela é do Departamento de Solos e membro do Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo. E com a professora Andréia Bittencourt, a nossa doutora querida que ilumina aí todos os dias a nossa faculdade com seu sorriso, com a sua alegria, que coloca no Facebook, você aproveita para participar da nossa página, para entrar, fazer seus comentários e falar a respeito daquilo que você gosta e você não gosta. O nosso programa é feito para vocês. Bom, primeiro, boa tarde, professora Andréia. Boa tarde. Muito obrigada pela presença. Parabéns pelo evento, um dos melhores eventos que nós já tivemos aqui. Sempre muito lotado, muita gente participando, excelência na qualidade dos palestrantes que a senhora escolheu, que a senhora, junto com o pessoal da Embrapa, fez. Então, parabéns mesmo pelo seu trabalho. Professora, quando a gente fala manejo dos solos e a sustentabilidade da produção agrícola na Amazônia Ocidental, para quem não sabe nada, para quem está sentado lá em casa e fala, meu Deus, caí de paraquedas, o que é isso? O que significa sustentabilidade da produção agrícola? Ok. Eu gostaria de começar minha fala dizendo que nós estamos fazendo esse evento da Semana Agronômica, né, a 4ª semana, em parceria com a Embrapa e com a Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, e a gente conseguiu trazer para a nossa instituição a segunda reunião da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, né, a reunião da Amazônia Ocidental, né, da sustentabilidade do solo na Amazônia Ocidental. Então, a Semana da Agronomia, ela tomou uma proporção bem maior, porque a gente está tendo um evento de âmbito nacional, né, com profissionais capacitados na área. Então, é importante a gente ressaltar, é a Semana da Agronomia e a reunião da área de manejo dos solos. E essa reunião fez com que o evento ficasse ainda maior, porque é uma forma também dos nossos alunos entenderem como isso funciona. E depois a professora específica vai falar a respeito. Mas quando a senhora idealizou, junto com o pessoal da Embrapa, que é parceiro mesmo, sem eles não teria nem como o curso funcionar, uma vez que grande parte dos professores deles também são responsáveis pelas nossas monografias, por nos ajudar, pelos convênios que eles fazem. Quando a senhora imaginou assim, fazer essa semana aqui, a senhora acreditou que fosse ter uma participação tão grande? Acreditei, porque pela capacitação dos profissionais que nós iríamos trazer, os alunos têm grande interesse, porque são autores dos livros que eles estudam na área de solos, os trabalhos científicos que são utilizados para a produção acadêmica deles de TCC na área de solos.
Então, a gente trouxe todo esse pessoal capacitado, esses doutores de vários lugares do Brasil, e isso fez a questão dos olhinhos brilharem, né? Com que os olhinhos dos nossos alunos brilharem e eles falarem, nossa, que legal, vou poder conhecer o autor de um livro que eu estudo solos, né? Uma isso autoridade na área, né? Bom, pessoas que a gente trouxe de vários lugares do Brasil. Então, a gente acreditou sim, acreditou que daria certo. E atendeu sim, a expectativa. E atendeu. Uhum. Doutor Valdomiro, o senhor é engenheiro agrônomo, doutor. Quando a gente vai para a faculdade, que a gente fala assim, que curso você vai fazer? Eu falo, vou fazer agronomia. Nossa, mas você vai ser um engenheiro agrônomo? Primeiro que as pessoas às vezes não sabem que é engenheiro agrônomo, que é agrônomo, ou como que dá essa função. Quando a gente se torna doutor em agronomia, as pessoas estranham, assim, é uma coisa que fala assim, nossa, mas o que faz um doutor em agronomia? Elas perguntam para o senhor, tem essa curiosidade? Quem não é da área? Isso depende... E muito obrigada pela presença. Não, inicialmente agradeço aí pelo convite, né, como expressei ontem, agradecer o convite que inicialmente partiu do Dr. Paulo Vatti, da Embrapa Rondônia, e para todos da comissão organizadora e aqui da TV Porto Velho, da gente poder conversar um pouco, né, trocar, na verdade, né, algumas ideias. E então, inicialmente, eu agradeço aí pela oportunidade. Bem, isso é bem relativo, né? Ser um doutor, né? Porque a gente tem incutido na cabeça da nossa sociedade, independente de onde esteja nesse país, doutor é advogado ou médico, né? É por isso que eu pergunto, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas que curso você fez? Você é doutor, é pós-doutor. E a gente que é da academia, né, a gente que trabalha na educação, a gente fica feliz quando vê que as pessoas se empenham e buscam títulos. Mas para o senhor, as pessoas estranham? Não, os que não são mesmo da área? Não, hoje isso é bem menos. Já peguei uma geração onde já se formava 10, 12 mil doutores por ano nesse país. Então, assim, até pela universidade, pelo meio que a gente um pouco vive, então não estranha muito, mas dependendo dos lugares que se vá, pode ser estranho. Mas a questão de ser doutor na verdade, a gente buscar estudar um pouco. Isso, primeiro, se especializa demais, né? Então, isso quando se pergunta o que é ser um doutor, achar um tema que você goste, que você ame de trabalhar e se especializar naquilo para você estudar mais e empolgar e formar outras pessoas, né? Feito nossos alunos na graduação. Que é o brilho dos olhos que a doutora Andréa fala. Que esses brilhos aí, né? Que a gente possa formar essas pessoas. E qual foi a área, que para você que não está em casa, que você não sabe, se é um doutor, ele pega tem um monte de assunto, ele pega um assunto pequenininho e faz daquele assunto o seu modo de pensar, ele vai buscar outras formas de ver aquilo. Então, ele estuda muito a respeito daquilo, ele cria teses, ele escreve livros, ele faz com que as pessoas melhorem e a pessoa também melhora, né, dentro daquele aspecto. Qual que foi a linha de pesquisa que o senhor mais se interessou? Bem, ao longo da academia, terminei na carreira de estudante, buscando a linha da pedologia, da ciência do solo, na linha da pedologia. O que seria isso? É estudar o solo... Vamos deixar claro, gente. Como é o nome? É isso que eu ia falar agora, explicar. Vamos pro nome. A pedologia, não confundir com outras. Não confunda com podologia, nem pedofilia, nem nada disso. Outra coisa. Pedologia, que é o quê? É estudar o solo na natureza. Mas por que o nome? Da onde que sai esse nome? Assim, tem uma Bem, isso aí tem seus radicais gregos aí, que é de pedo, que vem de solos, né? Que vem de solos. Estudo de solos, exato. Então, estudar o solo como ele está na natureza. O que é que a gente vai fazer com ele, aí depende. Então, é isso que a gente estuda na pedologia, como a minha amiga aqui, colega, a professora Lúcia. Então, a gente vai entender como é que o solo foi formado, quais são suas propriedades e como é que ele funciona. O que seria isso, né? Primeiro, para aquela vegetação que ali está naturalmente. Tem lugar que é uma planta, que é uma graminha, que é uma planta rasteira, tem outros que são grandes árvores. Lá no Brasil, o pessoal dentro do senso comum diz assim, no Brasil, em se plantando, tudo dá. Não é uma verdade. Porque tem que ter um estudo também do solo para modificar, para poder... Tudo dá o quê e aonde? Aonde? Pronto, aí começa a pedologia. Aí começa a parte básica da ciência do solo. Que o solo vai ser bom, vai. Ele também pode ser preparado para isso. Isso faz parte do seu estudo? Isso faz parte, porque inicialmente a gente tem que saber o que é. Como é que é esse solo? Como é que ele funciona? Isso é como é que a gente pode fazer com outras áreas dos saberes, né? Então foi isso que a gente escolheu, estudar o solo na natureza. E a partir daí, poder contribuir, discutindo com outros colegas, para preservá-lo, para utilizá-lo, principalmente no uso agrícola, e como utilizar isso, aí cai no tema do evento, que é dessa forma sustentável,
que seria que a gente pudesse usá-lo, explorá-lo de certa forma, ganhar dinheiro e ao mesmo tempo que ele mantê-lo fazendo isso por muitos e muitos anos. Quando uma pessoa lá da casa tem um sítio, tem uma fazenda, tem uma chácara, aí alguém fala assim, não, mas você tem que contratar um agrônomo porque ele é ideal para poder te ajudar na melhoria da tua vida, das tuas coisas. Para quem não conhece, porque às vezes acha que é de futilidade, qualquer contratação de qualquer pessoa que estudou para aquela área, não, eu dou um jeitinho aqui, eu faço. Por que é importante a contratação de um agrônomo, independentemente do tamanho da terra que eu tenha, para que eu possa ter uma terra melhor? É um profissional que ao longo da vida dele estudou toda essa relação da planta com o ambiente, com o clima, com a água, com a economia. Então é o cara que pode, é o profissional que pode auxiliar essa pessoa, de acordo com aquela situação, a orientar-lhe a usar melhor a sua terra, a produzir melhor, aonde não puder produzir, que preserve melhor, que ele sustente esse ecossistema, esse ambiente dele de forma melhor. E você escreveu alguma coisa, assim, um livro, alguma tese, algum artigo que fale a respeito disso? Você tem alguma coisa já escrita que as pessoas pudessem olhar? Coisa. Alguma coisa que... Mas eu digo assim, porque é todo mundo doutor, né, pós-doutor, escreve muita coisa, mas alguma coisa, por exemplo, vamos em 3 etapas. Alguma coisa que uma pessoa mais simples, que não tem o conhecimento total, pudesse ler para entender. O que o senhor indicaria? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Uma pessoa mais simples, alguma coisa que o senhor escreveu que seja de uma linguagem que todas as pessoas conseguiriam entender, independentemente da academia, independentemente de ser aluno ou não. Eu não teria esse trabalho ainda publicado, de uma coisa que escrita de uma forma que atinja um público específico. E como que essa pessoa deveria buscar? Isso, como que essa pessoa deveria buscar? Olha, em qualquer estado, o primeiro lugar, ou busca na própria universidade, com os próprios professores, pode não estar escrito, mas isso pode ser conversado, como a gente está conversando aqui agora. Certo. Onde não tem uma universidade, em muitos estados tem a assistência, a empresa de assistência rural, são as antigas EMATER, a Secretaria de Agricultura, que todo estado da federação tem. Certo. Normalmente tem um setor lá onde tem agrônomos, engenheiros agrônomos, inclusive de outros profissionais, que podem assistir a esse produtor, orientá-lo para um determinado uso, para determinada atividade agrícola. E o que o senhor escreveu, do qual o senhor se orgulha, óbvio, muita coisa ainda vai vir, mas hoje, que se alguém falasse assim, me cita um trabalho que é aquele que você fez e falou, nossa, esse foi tudo. Outros vão ter, mas esse daqui hoje, no dia de hoje, é esse que eu... Olha, uma coisa que a gente trabalhou e que teve um efeito prático, principalmente para uma região que eu convivo, que é a região litorânea lá do estado de Pernambuco, isso ainda foi da época do meu mestrado, com um amigo meu, professor, lamentavelmente falecido, que foi minha dissertação de mestrado, que isso saiu como um artigo na Revista Brasileira de Ciências do Solo, né? Que era como usar um determinado tipo de solo alagado em regiões litorâneas. Então isso ajudou algumas áreas, algumas empresas e produtores de cana a usá-lo de forma, com esse nome bonito, sustentável. E isso, por exemplo, a gente tem uma região no estado de São Paulo, que é a região de Ourinhos e Chavantes, que trabalha muito dentro dessa área de cana-de-açúcar. E ali eles têm muito problema de alagamento, ainda que no estado de São Paulo tem uma seca, em determinados lugares tem isso. Então isso ajudaria o pequeno produtor? Lá eu não sei, porque nem todos os alagamentos teriam esse mesmo problema. Mas em regiões, no Brasil, especificamente as litorâneas, é um trabalho que eu sempre gostei dele. Inclusive é o meu primeiro trabalho. Entendeu? Que eu estou fazendo recentemente. Não, fez aquela. A primeira vez a pessoa não vai esquecer. Estamos pela TV Porto Velho, no programa Rondônia Educação, Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena. Você fica com a gente volta já. E aí, preparado para descobrir a sua futura profissão? Vamos lá, eu tô aqui para decidir. Na avaliação do MEC, a Finca obteve nota máxima como instituição de ensino. Na área de saúde, a gente aprende praticando em laboratórios super modernos. Em Humanas, temos atividades extras que te preparam para entrar com tudo no mercado de trabalho. Quem gosta de trabalhar ao ar livre, escolhe ciências agrárias. Mas se seu talento é planejar, a Finca também tem exatas. Decidi, é aqui mesmo que eu vou ficar. E já descobri minha futura profissão. Legal! Tá todo mundo aqui, só falta você!
Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca Vilhena. Hoje nós estamos falando sobre um evento de agronomia, que é o 4º evento que nós estamos tendo aqui na faculdade, coordenado pelo pessoal aqui da nossa agronomia, por intermédio da professora Andréia, pessoal da Embrapa e da Associação Sociedade Brasileira de Ciências do Solo. A gente também está conversando aqui com a professora Lúcia Helena Cunha dos Anjos. Professora, quando a gente fala ainda dentro da área de agronomia, é uma mulher que vai fazer agronomia, a gente chega em casa e fala pai ou mãe ou tio ou quem for, vou fazer agronomia. Ninguém olha meio estranho ou é um preconceito que eu acho que tem que não existe? E muito obrigada pela sua presença. Bom, inicialmente obrigada pelo convite para participar desse evento. É a minha primeira oportunidade de estar em Porto Velho. Eu estive próximo em Rondônia, no limite entre o estado do Acre e Rondônia, mas realmente é a minha primeira vez. E vocês trouxeram um clima agradável, porque normalmente aqui é muito quente e hoje está agradável. Muito obrigada. Isso já se repetiu uma vez, quando eu fui a Palmas pela primeira vez e me disseram algo muito parecido. Mas o seu comentário me fez rir, porque quando eu optei por fazer agronomia, na minha universidade, existia uma ideia de que a minha universidade ela tinha 3 áreas. Uma área chamada de plantas, uma área de tecnologia de como processar os alimentos e uma área que era muito mais de engenharia. E logo no primeiro ano me disseram que eu tinha que ir trabalhar na área de tecnologia de alimentos porque não tinha espaço para mulher em plantas ou na engenharia, que isso não era lugar para mulher, isso era lugar somente para homens. E na minha turma de agrônomos só tínhamos, se eu não me engano, 10 alunas. Já era minoria. No universo de 60 ingressos. Então isso já começou desde o início na minha carreira. Quando eu fui dentro de uma especialidade, a especialidade em solos, na agronomia, isso se tornou pior ainda. Porque se dentro da área de plantas já é raro uma agrônoma, a área de plantas trabalhando com solo também não é uma ocorrência comum. E aí dentro de solos me disseram, então você vai trabalhar com fertilidade dos solos, que é a parte que envolve adubos, como melhorar a nutrição das plantas para aumentar a sua produção. Ou você vai trabalhar com biologia do solo, que envolve muito mais uma atividade no laboratório, então é uma atividade mais confortável. Essas são as palavras não precisa se que me foram ditas. Essa eu gosto. E eu achei, não, mas eu não quero nenhuma dessas 2 áreas, eu quero trabalhar com biologia, que é a área que envolve a distribuição do solo e a sua ocorrência no ambiente, na natureza, na paisagem, como é que se distribuem os diferentes solos, se eles são diferentes e essas diferenças vão ter uma influência, um impacto na produção ou não. E aí, essa área é uma área que envolve atuar no campo em equipes que são essencialmente masculinas. E aí, se me permite uma história curiosa, eu fui participar de um levantamento no estado do Maranhão, uma equipe toda masculina, e quando eu cheguei, a pessoa que alugou a casa para essa equipe, uma senhora, ela me disse que eu não podia, hipótese alguma, ficar naquela casa porque só tinha homens. Que eu tinha que ficar em outro lugar, porque senão eu ficaria mal vista. Mas quando foi isso? Isso foi uns 15 anos atrás. Recentemente, Recentemente, senão eu ficaria mal vista porque eu estava trabalhando no campo com uma equipe que só tinha homens. Então, realmente, a sequência agrônomo, trabalhando em pedologia e trabalhando no campo, não é muito, digamos assim, por mulher. Comum local para uma mulher. E qual foi a área de especialização que a senhora escolheu e aquela que a senhora falou assim, não, isso é o que eu quero, isso é o que eu vou me especializar, é isso que eu sonhei? Eu não sei bem o sonhar. O sonhar ser agrônoma sempre foi. Eu nunca fiquei em dúvida em nenhum momento que eu gostaria de trabalhar na área de agronomia. Dentro da área de agronomia, no 2º ano da universidade, eu já me defini que eu gostaria de trabalhar com solos
e tive oportunidades, através dos meus orientadores na universidade, de especializar nessa área de pedologia. E eu não a trocaria por nenhuma outra área dentro de todas as áreas de ciências em geral e até mesmo ciências do solo. Dentro da literatura, dentro da literatura específica da disciplina de vocês, qual a área que a senhora também tem os livros escritos, sim, a senhora tem uma literatura para a parte acadêmica. Dentro dessa literatura, qual que a senhora destacaria como aquela que a senhora se realiza? Óbvio que todas são importantes, mas sempre tem, como o professor disse, alguma coisa que a gente se vê ali. Eu costumo dizer que realizar não, porque eu ainda não cheguei ao final de nenhuma dessas atividades. Não está no êxtase total disso ainda. Acho que ainda não. Mas uma das atividades que eu participo, que é um conselho nacional, que é responsável pela elaboração de uma publicação, é uma espécie de manual de referência, chamado Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Então, existe um comitê, várias pessoas, inclusive profissionais de vários estados do Brasil, e eu faço parte desse comitê desde 1999, quando saiu a primeira publicação, e ele vem sendo reeditado. Então, eu diria que esse é um trabalho que é, para mim, extremamente importante. E quando a senhora fala desse trabalho, às vezes para as pessoas também que não conhecem, quando a gente vai comprar uma terra, e a gente vai comprar essa terra com um fim específico, seria ideal que a pessoa que vai comprar essa terra, ela tivesse um laudo de um engenheiro agrônomo dentro da área específica que dissesse se aquela terra que ela vai comprar vai atender a possibilidade daquilo que ele tem expectativa. Sim. Então, nesse sentido, o engenheiro agrônomo também, como perito dentro da área para laudo, é essencial. Eu diria que sim. Talvez não se ela é apta, se ela tem um altíssimo potencial, mas principalmente identificar aquelas que têm o menor potencial. Por quê? Como foi mencionado, quando você avalia as terras de uma forma geral, em qualquer que seja o ambiente, amazônico, cerrado ou sudeste, você tem limitações e você tem algumas deficiências em cada uma delas. Mas, em grande parte, e aí a função do agrônomo, a tecnologia, e o Brasil avançou muito na tecnologia nos chamados solos tropicais, ele possui tecnologia que pode ser recomendada pelo agrônomo para suprir essas deficiências. Mas existem algumas classes de terras que não é economicamente viável ou a implicação do uso dessas terras contrária ao seu potencial ou a falta de potencial representaria um dano ambiental muito grande e irreversível. Eu vou tentar ajudar e acabo causando algo Com tão certeza. ruim que aquilo acaba não sendo o meu ideal. Quando a gente fala do Brasil, nós temos áreas distintas, bem definidas, estados com diferentes características, mas dentro dessas características, pelo que a senhora coloca, a própria modernização, ela faz com que eu possa modificar o solo. Mas existe verdadeiramente dentro do Brasil estados onde o solo ele tem melhor qualidade, não no sentido de não ter como consertar, mas que ele já está pronto? Ou o fato de todo mundo já ter plantado tudo, devastado tudo, hoje está todo mundo equiparado e todo mundo precisa de ajuda? Eu leciono na universidade uma disciplina chamada Aptidão Agrícola dos Solos. Eu costumo dizer para os meus alunos que não existe um solo que está completamente pronto. Não existe um solo que tenha todas as condições favoráveis. Que a nossa função é de conhecê-lo para identificar naquilo que ele não está completamente pronto o que é necessário fazer. E eu acho que isso se aplica a todas as regiões do Brasil. Não existe uma região, um estado do Brasil que os solos sejam inteiramente bons ou inteiramente ruins ou inteiramente corrigíveis ou resolvíveis ou de alta ou baixa produção. O que existe é que é necessário conhecer as características dos solos de cada uma das nossas regiões e, a partir desse conhecimento, então, propor as melhores soluções. Daí a importância desse evento, que quando se fala nesse evento e maneja sustentabilidade, ele parte da referência do solo. E para você ter o melhor manejo,
E para você recomendar práticas que sejam sustentáveis, esse conhecimento do solo, ele é essencial. Então, esse tipo de evento, nos diversos ambientes, é que vai exatamente nos direcionar para responder a sua pergunta. Quais são as melhores técnicas? Quais são os problemas que eles apresentam? Mas eu volto que eu preciso do engenheiro agrônomo com certeza para fazer. Professora Andréia, a gente está terminando o segundo bloco. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo. Daqui a pouco abre o vestibular, dia 16 de novembro, o vestibular de medicina. E no dia 23, o vestibular para as outras áreas, inclusive agronomia. Eu gostaria que a senhora deixasse um recado para as pessoas, principalmente para aquelas que estão trabalhando, pessoas que já passaram, que acreditam que passaram da idade, mas que sempre é tempo de recomeçar. E quem sabe aí não faz um futuro legal dentro da agronomia e cuida daquilo que é seu com esse carinho que a gente vê que as pessoas dentro da área da terra cuidam. Gostaria que a senhora deixasse esse recado. Eu gostaria de dizer a todos aqueles que estão nos ouvindo que se você busca um curso que é um curso de grande perspectiva para o nosso mercado, né, para o mercado de trabalho, a gente tem o curso de agronomia, né? A produção de alimentos, ela sempre será demandada e a busca por profissionais, principalmente na nossa região, região norte, na área de agronomia, ela é muito grande. Um profissional agrônomo, ele vai poder trabalhar, ele vai poder seguir a carreira acadêmica, como no caso nós estamos vendo, né, professores que são pesquisadores que optaram por trabalhar em universidades e seguir essa área acadêmica. Aí ele vai poder se qualificar, fazer um mestrado, um doutorado, como foi o nosso caso. Ou o agrônomo vai poder trabalhar também no campo, né, como na prática, no exercício da prática agronômica no campo. E aí ele vai poder trabalhar direto com o produtor rural, como extensionista. O profissional agrônomo, ele tem uma série de empresas, né? Empresas que ele vai poder trabalhar prestando assessoria. Então, a gente tem um amplo espectro de possibilidades para esse profissional trabalhar. E eu gostaria de dizer que, independentemente da sua idade, né, nós temos alunos que têm 17, 18 anos, mas nós temos alunos que se formaram agora com 60 anos. Eu tenho um aluno que tem 55 anos, que formou como agrônomo e está hoje em Angola atuando como profissional agrônomo por uma grande empresa. Então, você que tem dúvidas sobre o que trabalhar, sobre o curso, né, que deseja fazer, a agronomia tem grande perspectiva, a gente está aberto, a finca está aberta, com vários campos de possibilidades de estágios durante o período que você estiver cursando. A gente tem várias possibilidades de você exercer a prática agronômica, né? Até mesmo com profissionais da Embrapa. E então o convite está feito, nós aguardamos você que deseja trabalhar no campo com a produção de alimentos. E é só. Obrigada, professora. Sim. Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca Vilhena, Programa Rondônia Educação. A gente vai e volta já. E aí, preparado para descobrir a sua futura profissão? Vamos lá, eu tô aqui para decidir. Na avaliação do MEC, a Finca obteve nota máxima como instituição de ensino. Na área de saúde, a gente aprende praticando em laboratórios super modernos. Em Humanas, temos atividades extras que te preparam para entrar com tudo no mercado de trabalho. Quem gosta de trabalhar ao ar livre, escolhe ciências agrárias. Mas se seu talento é planejar, a Finca também tem exatas. Decidi, é aqui mesmo que eu vou ficar. E já descobri minha futura profissão. Legal! Tá todo mundo aqui, só falta você! Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca Vilhena, Programa Rondônia Educação. Hoje a gente está falando sobre o manejo dos solos e a sustentabilidade da produção agrícola na Amazônia Ocidental
porque teve aí a reunião, né, de Ciências do Solo da Amazônia Ocidental dentro da 4ª semana de agronomia aqui das Faculdades Integradas Aparício Carvalho. Nossa convidada de hoje também professora doutora Fátima Moreira, coordenadora do curso de pós-graduação em Ciências do Solo da Universidade Federal de Lavras e membro do Conselho Diretor da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo. Professora, boa tarde, obrigada por ter vindo. Quando a gente fala dessa situação aqui, da gente dizer assim, não, vamos falar de sustentabilidade, vamos falar da Amazônia, vamos falar daquilo que nós vivemos. A senhora trabalha aqui dentro dessa região. O que a senhora entende como sendo importante hoje para que as pessoas saibam a respeito deste solo nosso dessa região, chamada Amazônia Ocidental? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Sempre é um prazer estar na Amazônia, né? Apesar de atualmente eu estar no sul, no sudeste, mas vim para a Amazônia desde 78, inclusive desbravei essa estrada, né? A gente veio num Fusca do Rio até Manaus, né? Atravessamos essa estrada. Não foi fácil. Não, quando nem era estrada ainda, era imenso canteiro de obras, né? Mas foi uma aventura muito legal. Bom, então eu trabalho principalmente sobre biodiversidade, né? E a biodiversidade, embora as pessoas geralmente tenham essa biodiversidade sob a perspectiva do que está acima do solo, né, as plantas, os animais, etc., a biodiversidade do solo é muito maior e extremamente importante, porque ela é que faz todos os processos do solo, né, acontecerem. E é uma biodiversidade totalmente ignorada. Inclusive, o que é biodiversidade para as pessoas que não sabem o que é isso? Então, biodiversidade ela é composta por micro-organismos, bactérias, fungos, macrofauna do solo. O que você não vê é enorme biodiversidade, imensa biodiversidade, escondida debaixo dos nossos pés. As pessoas não têm ideia da quantidade, em termos numéricos, de biomassa e próprio número de espécies que existe no solo, né, escondido. E essa biodiversidade é composta principalmente por bactérias e fungos, embora hajam também organismos maiores visíveis. Que necessariamente, por ser bactérias e fungos, não são ruins. Exatamente, eles têm o seu papel dentro. Claro, e eles têm uma péssima reputação, mas na verdade a maior parte das bactérias e fungos... É mentirosa essa péssima... Não, claro que existe, até na raça humana tem gente ruim e gente boa, né? Mas nos micro-organismos a maior parte ela é benéfica. Se não fossem as atividades que eles desempenham no solo, em outras áreas, né, como da indústria, por exemplo, nós não estaríamos aqui. E esse solo nosso aqui? Riquíssimo, riquíssimo. É uma biodiversidade O fantástica. que tem de diferente o que o solo aqui da Amazônia Ocidental tem de diferente dos outros solos que a gente encontra? A biodiversidade do solo, geralmente, ela é grande em qualquer tipo de solo. Certo. Mas, geralmente, ela é relacionada também com a diversidade de plantas que está acima, que ocorre. E como a Amazônia ela tem uma diversidade muito grande de plantas, isso tem uma influência direta sobre a biodiversidade, principalmente de micro-organismos que ocorrem no solo. Isso é interessante para o cultivo, por exemplo, de alimentos, para plantações? Sim, para agregação. A gente tem que ter quando a gente trata do solo, a gente tem que ter uma abordagem holística, não só pensar nos organismos, na parte física, na química, mas pensar nisso como um todo e como interage. O que é uma abordagem holística? É quando a gente não considera só uma parte da história, a gente considera a história como um todo. Todos os elementos, todos os personagens, entre aspas, que estão atuando para acontecer aquela situação. E é efetivamente verdade que nós temos um solo diferente? Que o solo hoje aqui da Amazônia Ocidental ela é diferente dos outros solos? Não. Todos os tipos de solo, e o Valdomiro e a Lúcia estão aqui para me... como testemunhas. Eles têm características diferentes? Eles ocorrem em qualquer lugar no Brasil. Os solos que ocorrem na Amazônia, eles também ocorrem em outras regiões do Brasil. Então, existe até um dogma de que os solos da Amazônia são pobres. Isso é absolutamente falso. Os solos que ocorrem aqui também ocorrem em outras regiões do Brasil. E o nosso solo ele pode ter o cultivo... Como os outros solos. Em termos de biodiversidade, em algumas situações ele pode ser até mais rico, em função até da biodiversidade de plantas que ocorre acima dele, porque essa biodiversidade vegetal ela influencia diretamente na biodiversidade dos organismos que ocorrem no solo. E essa sustentabilidade que se fala, o que vem a ser? Como que isso funciona aqui dentro? Então, a sustentabilidade ela está relacionada com os processos bioquímicos, biofísicos que ocorrem no solo. Todos esses processos são mediados por organismos. Então, o solo ele tem vida.
Geralmente as pessoas veem o solo como uma matéria inerte, mas não, o solo pulsa, ele tem vida. E esses organismos é que são responsáveis por essa sustentabilidade. E essa sustentabilidade, às vezes, quando a pessoa fala assim de coisa sustentável, eles falam a respeito do que é verde, mas eles esquecem efetivamente que o próprio solo também dá essas características, dentro daquilo que a senhora estuda. O que a senhora teria a dizer a respeito do que todo o evento que está acontecendo hoje aqui? O que é importante para que as pessoas saibam? Então, é importante que eles reconheçam o papel, no caso da biodiversidade. Por que a biodiversidade é importante? Quanto mais importante é um processo na natureza, por exemplo, a fotossíntese. Várias espécies têm uma biodiversidade fantástica de espécies capazes de fazer a fotossíntese. Imagina, eu costumo dizer para os meus alunos, imagina se só a alface fizesse fotossíntese. Nós estaríamos aqui? Não. Não. Certamente não, né? E a mesma coisa com outros processos importantes no solo. Por exemplo, processo importantíssimo no solo, que é o contrário da fotossíntese, que é a decomposição da matéria orgânica. Né? Por isso que tem que ser separado. Se não houvesse decomposição da matéria orgânica, o que teria acontecido? Nós estaríamos atolados nos nossos próprios detritos, né? E são principalmente micro-organismos que fazem essa decomposição, bactérias, fungos e outros também. E a apresentação da senhora nessa semana diz respeito, então? A esses organismos e os processos que eles realizam, que são fundamentais para essa tal de sustentabilidade. A gente vai modificando de acordo com aquilo que nós vamos inserindo, nós vamos modificando essa... A gente tem que ter o cuidado de saber disso e no nosso manejo, no manejo do solo, a gente evitar que justamente essa biodiversidade seja comprometida ao ponto de comprometer esses processos, né, como a decomposição da matéria orgânica, a fixação biológica de nitrogênio, que são importantes para a sustentabilidade. Doutor Valdomiro, quando a gente fala disso tudo, do que a gente está estudando, do que a gente está trabalhando, das coisas que está trazendo de inovação, né, nesses dias aqui que vocês estão na cidade de Porto Velho, com os alunos, com a parte acadêmica, mas também com os agrônomos, com as pessoas que têm interesse na área. Qual que foi o tema do que o senhor está abordando? Qual é o tema? Qual a abordagem que o senhor traz? Eu fui convidado aqui para a gente conversar sobre minerais em solo. Né, que também são essenciais. Que são, na verdade, falando bem mais simples, são os tijolinhos, né, tirando a parte orgânica, a parte que a doutora Fátima falou aqui, né, são os tijolinhos dos solos. E existem, a gente vai falar um pouco de quem são esses minerais e o que é que se interfere nas propriedades, né? Como é que o solo funciona. Então a gente veio aqui conversar um pouco de diversidade, que envolve a diversidade, como a doutora Lúcia falou, né? Da diversidade de solos, que ela tem essa diversidade, enfim, tem essa diversidade de minerais e com isso faz os solos funcionarem. Funcionarem como? Então, dependendo do tipo de tijolinhos, de minerais que esses solos são formados, que eles são diferentes, vê um solo vermelho, vê um solo amarelo, vê um solo que racha quando seca. Quando a gente estava lá embaixo, fala que o pessoal do Paraná é o terra roxa, o outro vai modificando. Então, isso, essa coisa de ver roxo, de ver amarelo, de ver rachar, de ver não rachar, isso vem desses tijolinhos, desses minerais que são diferentes. Do que ele é composto, é o que ele mostra para que as pessoas possam ver. Às vezes consegue mostrar, às vezes não. Quando consegue mostrar, fica mais fácil. E o nosso solo aqui, ele tem essa possibilidade de atender às necessidades do país, de ter esse plantio em relação aos alimentos, aquilo que nós, como seres humanos, precisamos. O nosso solo, ele tem essa potencialidade? Como o solo de qualquer parte do Brasil. Porque tem como uma situação das pessoas dizerem que não, né? Que os solos daqui da gente, eles não... Não existem mitos, né? A professora Lúcia falou, os mitos, e aí até temer a mexer demais na mata, levar um desmatamento exacerbado e aí vai perder toda essa biodiversidade que a professora Fátima falou. E daí esse termo sustentabilidade. Então, conhecendo essa diversidade agora dos solos em si, entendendo como ele funciona, pode-se eleger os lugares que pode se mexer, que se pode produzir, como se produz em outras regiões do Brasil. Então, o nosso solo, além dessa, nós teríamos capacidade, sim, de ter esse plantio, de ser sustentável, de conseguir fazer sem que as pessoas olhassem como a gente fosse um lugar que é inexplorável, ou seja, que ninguém pode mexer, que ninguém pode tocar. Então, isso não é uma verdade absoluta. Eu posso fazer isso de maneira responsável. O nosso desafio é ser responsável, mas poder
A resposta é sim, pode. Então, o que a gente veio conversar um pouquinho ontem à noite foi entender um pouco dessa, falar o porquê é diverso na Amazônia, como é diverso em outros lugares, tirar alguns mitos que solos da Amazônia são muito pobres, são formados de um só tipo de tijolinho, de um só tipo ou 2 tipos de minerais. Eles são diversos e é isso que dá essa riqueza, essa biodiversidade que a professora Fátima falou e nos nos fornece ferramentas para poder eleger os lugares que a gente possa preservar e os lugares que a gente possa produzir com grande qualidade e quantidade dos lugares adequados a isso, que a Amazônia também faça parte do setor do agronegócio e da produção agrícola. Então o agronegócio é viável dentro da Amazônia? Assim como a produção familiar sustentável, não só o agronegócio. Nós já temos por aqui. Porque esse também precisa ter esse conhecimento, como foi abordado no primeiro bloco, né? Essas pessoas também conhecer dessa diversidade, porque você sustenta adequadamente essas pessoas aqui na região Amazônia, evitando inclusive o uso da terra, é um fator importante para evitar essa migração tão comum, principalmente no Brasil, né? Que sai de Nordeste e de Norte para Sul e Sudeste. Um elemento disso é o uso sustentável do solo. Programa Rondônia Educação, Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena. Nós estamos falando hoje sobre aqui a nossa Amazônia Ocidental, o nosso solo, a riqueza que nós temos e as possibilidades de sermos igual a qualquer outro estado do Brasil. Nós podemos plantar, nós podemos cultivar, desde que nós tenhamos a responsabilidade. E essa responsabilidade ela é advinda pelo estudo das pessoas que têm essa competência. Parceiros nisso, a Embrapa, que é totalmente responsável no sentido de fazer esses projetos, de fazer esses estudos e das pessoas que têm responsabilidade social para com o nosso país. A gente volta já. E aí, preparado para descobrir a sua futura profissão? Vamos lá, eu tô aqui para decidir. Na avaliação do MEC, a Finca obteve nota máxima como instituição de ensino. Na área de saúde, a gente aprende praticando em laboratórios super modernos. Em Humanas, temos atividades extras que te preparam para entrar com tudo no mercado de trabalho. Quem gosta de trabalhar ao ar livre, escolhe ciências agrárias. Mas se seu talento é planejar, a Finca também tem exatas. Decidi, é aqui mesmo que eu vou ficar. E já descobri minha futura profissão. Legal! Tá todo mundo aqui, só falta você! TV Porto Velho, a porta do conhecimento. Você pode nos ver e nos ouvir ainda pela televisão, mas também pela internet, www.finca.com.br. Pela Rede TV, nos 52 municípios do estado de Rondônia e também retransmitido para outros 3 países. Pela Associação Brasileira de TV Universitária, para 193 faculdades e universidades que retransmitem o conhecimento vindo aqui do nosso estado de Rondônia, esse estado de amor pelo Brasil. E hoje a gente está falando com agrônomos, engenheiros agrônomos, doutores que fazem as suas pesquisas e, em virtude das pesquisas que fazem, muitos de nós, ou grande parte de nós, acaba se beneficiando no trabalho e todos nós acabamos nos beneficiando na nossa vida. Bom, a gente está conversando aqui hoje com a doutora Lúcia, o doutor Valdomiro e também com a doutora Fátima. Doutora Lúcia, o que é governança? A senhora até passou para mim, o que é governança do solo? Bom, obrigado novamente por estar presente, pelo convite. De tempos em tempos, alguns termos são apresentados e esses termos que anteriormente tinham significado, eles mudam o seu significado. Esse termo governança do solo é um termo que tem sido utilizado mais recentemente no sentido mais amplo. Quando se pensa em manejo de solo, quando se pensa em uso de solo, quando se pensa em identificação dos tipos de solo, isso é uma parte, é apenas como se fosse uma linha ou como se fosse um pedaço do conhecimento. Quando se fala em governança, se traz imediatamente o conceito de governar. E para governar é necessário a compreensão, é necessário o conhecimento,
é necessário o entendimento de todas as múltiplas funções que o solo possa ter, é necessário o conhecimento dos diversos tipos de solos, das suas potencialidades e da sua capacidade de exercer as funções dentro do sistema. É um conhecimento amplo. Amplo. E ao usar o sentido de governar, se traz o conceito também de que, ao fazer uma boa utilização, uma boa governança desse solo, pode-se evitar que ele seja degradado, pode-se evitar que ele seja perdido ou que a sua capacidade de produção seja destruída por um mau manejo ou mau uso. Então, o termo de governança do solo é um termo que tem sido aplicado de uma forma mais ampla e há essa tendência de um termo que eu diria mais interdisciplinar. Mas na prevenção, mais geral. Dentro de uma área de prevenção. Também. Se eu conheço e não deixo que aconteça outras coisas à frente. Exatamente. A gente estava conversando, eu nunca esqueço o nome do senhor? Paulo. A gente estava falando aqui a respeito dessa segurança alimentar e a preservação ambiental na Amazônia. Algumas pessoas que não conhecem o nosso estado, não conhecem a nossa região, dá muito palpite do lado de fora e esquecem que nós também somos um povo que trabalha, que tem necessidades, que a nossa terra pode ser cultivada, que a gente tem responsabilidade. Sobre essa discussão entre segurança alimentar e preservação ambiental na Amazônia, os três, por favor, podem se manifestar. Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Então, eu acho que na Amazônia já existem áreas desmatadas que, se bem manejadas, elas podem ser recuperadas e se tornarem produtivas, né? Então, nós temos uma extensão bastante significativa que pode ser, se adequadamente manejada, se tornar produtiva. E evitando com isso o desmatamento, que realmente é um problema sério, né? Você quer continuar? Porque é um dilema, quando as pessoas começam a falar assim, não, mas você não pode desmatar, você não pode fazer. E aí cria-se uma situação, porque para as pessoas que não sabem, o que seria preservação ambiental na Amazônia? O que seria segurança alimentar? Por que essas coisas andam sempre atreladas? Isso era uma coisa que, o conceito, né, de que o que seria a segurança alimentar de quem? De quem e do quê? A segurança alimentar do povo da região amazônica ou a segurança alimentar do povo do mundo e ter que se transformar num grande celeiro e desmatar tudo e produzir grãos para a China, para a Europa, para os Estados Unidos. Segurança alimentar de quem? Então, isso precisa ser bem definido. E até para as pessoas que não sabem, porque às vezes fala assim, segurança alimentar, no leigo, ele fala assim, não, então eu tenho que ter cuidado com o que eu como, e não tem nada a ver com isso. O que é segurança alimentar? É que a gente tem a capacidade de suporte, de fornecer alimentos para a população. É para que não é a situação do que eu como, mas é a possibilidade de eu ter o que comer. Constantemente. Então, que a gente tenha sempre a capacidade de produzir. Não adianta que hoje eu tenho uma área que eu produzo 100 toneladas de determinada coisa e que eu não tenha mais isso. Então, quer dizer, eu não tenho segurança, eu não tenho a certeza que eu vou produzir alimento. Então, que a gente tenha certeza. Mas eu volto na base. Para quem? Então, assim, isso tem que ficar bem claro. Até onde fornecer segurança alimentar para quem vai oferecer tanto? É para essa pessoal da região amazônica, é para o Brasil, é para o mundo. É qual a população que vai ser beneficiada com aquela proteção? Isso vai interferir na preservação. Porque se a gente transforma a Amazônia também no celeiro do mundo, como ocorreu com o Cerrado, de fato a gente vai ter um grande problema ambiental. Por isso a responsabilidade de se saber o que e como fazer e o que vai ser atendido. Por isso o estudo. Exatamente. E até que escala, qual é a escala de suporte que isso aqui que tem para a gente manter um agronegócio, manter uma produção familiar e manter e preservar essa biodiversidade e o ecossistema. Então, nesse sentido, o agronegócio ele é fundamental para a nossa região. No entanto, é necessário que todos saibam que a preservação ambiental tem que andar de braços dados com essa segurança alimentar. Há que se fazer, mas tem que se delimitar a quantidade e o que fazer, é isso? Assim eu vejo. Assim é uma situação que se mostra. Isso levaria, de fato, a esse termo tão usado, sustentabilidade. E por que as pessoas chamam a gente aqui de Amazônia Ocidental? Para quem sabe que mora em Rondônia, mora no Acre,
Por que a Amazônia, já foi a Amazônia Legal? Por que a Amazônia Ocidental? Lúcia. Vamos lá. Eu acho que a questão Bonito né? A questão é relacionada ao próprio tamanho da Amazônia. Então, você tem diversas formas de avaliar. Você tem uma forma de avaliar a Amazônia como ambiente, e essa Amazônia como ambiente não é só brasileira. Essa Amazônia como ambiente se estende para vários países vizinhos. Você tem uma forma de definir a Amazônia Legal, ou seja, todos aqueles estados que compõem a Amazônia, e aí incluímos Tocantins como um dos estados mais novos. Alguns até falam em parte do Maranhão como pré-Amazônia maranhense. Ele vai se estendendo, né? A cada e aí dia ele vai se estendendo em função de uma característica que não é apenas geográfica. Ou você fala nos estados da Amazônia. E aí da mesma coisa fica essa questão, essa Amazônia que é tão grande em relação ao tamanho do Brasil, você precisa subdividi-la, porque ela apresenta características diferentes e até mesmo as grandes distâncias. Quando a gente fala em distâncias no estado do Rio de Janeiro, essas distâncias são mínimas, se eu falar em termos de Amazônia. Quando a gente fala que a gente vai daqui para Vilhena, vai e volta no mesmo dia, a gente acha que é trabalho. Exato. Quando eu morava em São Paulo, ir de Prudente para São Paulo era uma viagem. Por exemplo, aqui não é a de nossa capital distância. a capital, do Rio de Janeiro a capital São Paulo, são 400 quilômetros. O que isso significa em termos de Amazônia? Para nós, nada. Para nós é correu. Exato. Então, a Amazônia Ocidental, a Amazônia Oriental foram formas de tentar espacializar essa imensa dimensão do território amazônico. Mas não existe uma situação que os outros estados no Brasil também tinham todas as possibilidades que hoje nós temos, mesmo porque quem conhece o Brasil desde as capitanias dos portos, desde a divisão, sabe que todo lugar tinha mata, todo lugar tinha rio, e como os senhores mesmos disseram, o solo é igual para todos os lugares e acrescido disso ou daquilo pode ser melhorado. Então, de certa forma, alguns destruíram o que tinha e agora acha que o pessoal da Amazônia Ocidental não pode fazê-lo, porque pela irresponsabilidade deles, nós temos que parar no agronegócio? Também não existe isso um pouco? Ou eu estou divagando? A gente falou que os solos da Amazônia realmente eles são iguais aos solos de outra região, mas aqui tem uma peculiaridade, a Qual? questão do clima. Né? A pluviosidade ela é muito intensa, então os solos ficam mais... Todos os solos são suscetíveis ao excesso de chuva. Então, a falta de cobertura, com essa pluviosidade intensa, particularmente, acho que chove mais até na Amazônia Ocidental, né? Ele fica muito mais suscetível à degradação. Então, o desmatamento, a conservação da Amazônia, ela não está, da floresta em si, ela não está só ligada à questão da biodiversidade das plantas, mas também à conservação do solo. A gente tem a pluviosidade, para quem não conhece, Para quem não sabe, o que é pluviosidade? Tem locais até em torno de 5 mil milímetros, 4 mil. O que é? Para as pessoas não sabem o que é pluviosidade. É a quantidade de chuva que cai no então, local. Assim, ainda que o nosso estado tenha uma chuva bem firme, aliás, não sei quem mora mais aqui, eu moro aqui há 20 anos, mas eu nunca tinha visto tanta água em tão pouco tempo, porque agora chove de manhã, de tarde, de noite. E não chove nada no sul, chove daqui a pouquinho também. Para o pessoal que está sem água, olha, mil desculpas, mas aqui a nossa água é torrencial. Aliás, ontem foram 2 temporais eu cheguei que eu na só hora via lá no Paraná. Eu nunca tinha visto aqui, mas a gente vê. Mas o fato de nós temos essa água em excesso, até às vezes acredito eu, apesar de que nada é por acaso, mas supostamente que fosse em excesso. Em outros lugares também tiveram. E por que as pessoas têm tantas críticas quanto ao agronegócio não poder ser feito aqui? Veja bem, o agronegócio é possível de ser feito, mas em certas situações, até mesmo no sul, onde já tem situações de degradação ambiental. Porque, por exemplo, até sobre plantio direto, que veio como alternativa para a conservação do solo, o fato de achar que o plantio direto resolveu tudo e deixar de se construir, por exemplo, terraços, que é o beabá da conservação do solo, né? Já está tornando até áreas de plantio direto suscetíveis à erosão. Então, mesmo nessas áreas, o agronegócio demasiado, sem práticas de manejo conservacionista, ele também degrada o ambiente. Então, a questão de degradação do ambiente não é só na Amazônia, é em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Na Amazônia, a gente tem que ter mais cuidado por causa desse excesso de chuvas, né? Que
a quantidade de chuva, né, a pluviosidade que cai aqui, ela é realmente muito mais elevada do que em outras regiões do país. E a chuva caindo, se o solo não está protegido, ela degrada o solo. Bom, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Assim, foi muito legal saber que existem pessoas que cuidam dessa parte da vida, porque quem assiste a gente necessariamente não são doutores, não são pós-doutores, mas são pessoas que têm sede de conhecimento, sede do saber, pessoas que vão mudando as suas ideias de acordo com aquilo que nós, por intermédio do desejo, da vontade deles em ligar a televisão e nos deixar entrar, e muito obrigada por isso, acabam ouvindo e tem um assunto a mais para conversar com a vizinha, com o marido, com os filhos, e a gente acaba de uma forma mínima ajudando no máximo essas famílias e essas pessoas que por 1001 situações não tiveram as oportunidades que alguns outros tiveram, né? E cada um também vai fazendo a oportunidade que tem. Espero que vocês tenham muito sucesso, cada um dentro da sua área. Não sei os dias que os senhores vão voltar para suas residências, mas na oportunidade que vierem, nós estamos à disposição e eu gostaria que cada um de vocês, de maneira mais sucinta, até por causa do tempo, deixasse uma mensagem para as pessoas a respeito disso que é o proteger, o cuidar, mas lembrar que não adianta nada também, o mundo inteiro está cheio de árvores se a gente ainda tem gente passando fome, e guardar tanta árvore enquanto tem muita gente aí que não sabe o que fazer, porque o pouquinho que tinha, alguém tirou. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem. Bom, eu gostaria de deixar uma mensagem sobre este assunto, mas inserido em um outro tema. A importância de cada um dos ambientes, seja ele o cerrado, que foi comentado, seja a caatinga, que é um ambiente na região nordeste também extremamente frágil, seja a Mata Atlântica, na região sudeste, seja a Amazônia. Em cada um desses ambientes, cada um deles tem um papel de integrar, animais, ser humano, integrar potencial de produção. Cada um deles tem características próprias. E estabelecer o que é melhor para um sistema ou para o outro, o que é melhor para a Amazônia, o que seria mais adequado, depende de cada um de nós. Depende desde o pequeno proprietário, depende do agricultor familiar, depende do explorador, do produtor nas áreas de seringueira, depende do extrativista que retira a castanha, depende de cada um de nós. Cada um de nós tem um papel. Quando se fala, por exemplo, do papel individual, ou se compara, por exemplo, um agronegócio com aquelas pessoas que vivem e sobrevivem da exploração dos produtos da floresta, importante na região amazônica, não é possível dizer qual dos dois é mais relevante na preservação do ambiente. Mas é importante dizer para todos eles que a maior importância é a valorização do conhecimento. E esse conhecimento ele tem que ser valorizado desde o conhecimento das comunidades tradicionais, ao conhecimento gerado nas universidades, ao conhecimento gerado nas Embrapas, nas empresas de pesquisa, nos diversos setores de empresas, de indústrias, todos os ramos. E aí se chega a um cenário em que não é mais o papel de uma profissão, não é papel mais de um profissional, mas é o papel de todos os que compõem essa cadeia, do menor usuário, do menor participante dessa cadeia ao maior. Todos eles têm que se assumir como responsáveis por essa sustentabilidade, por essa preservação, por esse manejo adequado. Não é uma questão de não manejar, não é uma questão de não produzir, é uma questão de como fazer. E esse como fazer só pode ser identificado com a colaboração de todos. Muito obrigada, senhora professora. Então, eu queria terminar lembrando que o solo é vida. E ele é vida não só pelos milhares, talvez até milhões de espécies que a gente ainda está conhecendo, que vivem nele e que são responsáveis por essa sustentabilidade, não só dos nossos
das nossas culturas agrícolas, mas também das nossas florestas e de outros ecossistemas. E que é dele que nós, e é vida, nossa própria vida depende do solo, né? É dele que nós tiramos nosso sustento, é nele que nós construímos nossas casas, é deles que se fazem panelas, né, de barros, é deles que se extraem micro-organismos que produzem antibióticos. Então, a conservação do solo, o manejo adequado do solo é crucial para a nossa própria vida. Então, por isso eu termino dizendo que o solo é vida e que a gente deve se lembrar todo dia disso. Obrigada, professora. Professor? Eu encerro agradecendo e falando um pouco daquilo que a gente disse, responsabilidade. Então, que a gente possa, o fato de terem devastado Mata Atlântica, Cerrado, Campos do Sul, etc., e que agora, tipo, por que não a Amazônia, né? Para fazer o agronegócio produzir. Então, que como seres racionais, que a gente possa aprender com os erros que ocorreram em outras regiões, com a devastação que fizeram em outras regiões, e que a gente tenha responsabilidade para entender e usar melhor isso aqui, em áreas preservadas, em áreas de agronegócios, em áreas de agricultura familiar, em áreas de extrativismo. Então, não que também fica a mensagem que já destruiu lá embaixo, por que não posso fazer agora e ganhar dinheiro aqui? E não isso. O que é que deu errado, o que é que a gente pode fazer diferente? E o que eu posso corrigir? Vamos pensar mais, para ser mais responsáveis. Muito obrigada pela presença dos senhores. E a gente participou hoje, então, você junto comigo, do programa Rondônia Educação, falando um pouco sobre os solos da Amazônia Ocidental, nessa quarta semana do curso de Agronomia das Faculdades Integradas Aparício Carvalho. E a nossa mensagem é sempre de sempre, né? A gente é mais importante do que qualquer coisa. Mas é necessário que a gente esteja bem para que as outras pessoas ao nosso redor também estejam bem. E como o professor disse, não adianta fazer porque o outro fez. Vou ver o erro do outro, tentar consertar e fazer melhor do que aquele outro fez. E isso chama-se também elevação. Cada vez que eu faço uma coisa melhor do que alguém fez, eu faço com que o meu intelecto aumente, que a minha capacidade aumente e que as coisas efetivamente se consolidem como sendo melhor. A gente tem um Brasil tão grande, de terras férteis, de muita água doce, de muito verde, e a gente não é o quintal do mundo, nós somos o jardim do mundo. E os jardins, normalmente, à frente das casas, têm que ser muito bem tratados. A gente tem um solo especial, vamos cuidar desse solo de forma especial. Você que está em casa já sabe, a pluviosidade é a água, a biodiversidade é tudo aquilo que vive abaixo dos nossos pés. E a gente tenta levar para você todo dia um pouco de cultura, um pouco de conhecimento e dividindo aquilo que a gente tem de melhor, o nosso tempo. Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e também a Finca de Vilhena. Vestibular de Medicina, 16 de novembro. Os outros cursos no dia 23 de novembro. Entra no site, faça sua inscrição, realiza seu sonho e venha junto com a gente, com tantos pesquisadores, tantos professores, tentando melhorar cada dia mais a nossa sociedade, porque o mundo já é perfeito. A gente volta no próximo programa.